Olá para você que está acompanhando o Convergente. Toda segunda-feira nós temos o debate político. Ele que ocorre sempre às 17 horas. E hoje, dando continuidade, o Convergente que está fazendo a cobertura da CPI da pandemia, nós estamos recebendo hoje aqui o deputado federal José Ricardo. Uma boa tarde, deputado. Opa, boa tarde, Érica. Boa tarde a todos que acompanham o Convergente. Hoje a gente vai dar continuidade nas conversas que a gente está tendo, no debate, para entender e trazer para as pessoas que estão nos acompanhando, porque um dos objetivos do Convergente é atuar num ponto incomum, aquele que as pessoas não estão compreendendo, que nem sempre fica tão aparente. E hoje é importante a sua figura aqui no nosso debate político para entender o contexto de como essa CPI está repercutindo na Câmara Federal. O senhor que é deputado federal. E o senhor podia falar um pouco dos bastidores, já antes de chegar no seu posicionamento mesmo, mas falar como que estão os bastidores, os ânimos? No caso, eu acho que é muito importante já esse assunto que você traz sobre a CPI. Tem muita gente acompanhando, né, as várias sessões ou oitivas, como eles falam, né, quando convidam convidados, quando colocam pessoas do governo para responderem aos vários questionamentos sobre as ações que foram implementadas para enfrentar a pandemia. O que a gente vê, primeiro, olhando os bastidores, né, do assunto, é que há uma preocupação muito grande da base do governo, né, do governo Bolsonaro. Porque a CPI, ela está mostrando, eu acredito que pode mostrar muito mais para a sociedade, o que deixou de ser feito e aquilo que foi feito de forma errada para enfrentar a pandemia. Então, assim, na base do governo, essa é uma preocupação, porque isso pode atingir a imagem, né, do governo, da figura do Bolsonaro, além de vários componentes e ex-componentes do governo. Porque ministro da Saúde, nós tivemos aí, hoje é o 4º ministro da Saúde. Então você mostra um governo que fica trocando de ministro o tempo todo, mostra um governo que não tem, vamos dizer assim, administração, não tem planejamento, não tem ações continuadas. E a pandemia mostrou isso. E a CPI deve mostrar muito mais ainda essa inoperância do governo. E o outro lado é que uma CPI, ela vai trazer no final, nas conclusões, quase sempre, proposta de medidas e até medidas punitivas para quem eventualmente ficou configurado que foi responsável por mortes, né, pelas ações ou omissões que causaram tantas mortes no Brasil devido à pandemia. Então, sempre é uma preocupação o que vai sair da CPI. Tem gente que não acredita que vai ter algo efetivo, mas, de qualquer forma, vai mostrar para o Brasil, na medida que tem depoimentos contundentes, como nós já tivemos alguns e outros poderão ter, por exemplo, dos governadores. Os governadores estão preocupados aí. E o governo também está preocupado em relação ao que os governos poderão tratar. Embora parte do governo ache que era importante, principalmente os governadores, que não se entende bem com o governo. Então, também o governo quer empurrar para os governadores responsabilidades quanto a mortes e contaminações e tanta tristeza que nós estamos tendo no Brasil. Acompanhando a CPI, né, o próprio senador que está presidindo, Omar Aziz, ele afirma que já há condições, né, de responsabilizar o governo federal, principalmente quando se fala sobre a recusa de receber vacina e de comprar vacina para a Covid-19. O senhor, como deputado federal, já ouvindo, acompanhando, quais são as suas considerações, os pontos dentro do que está sendo colocado, que mais lhe chamou a atenção? Olha só, desde o ano passado, na bancada do Partido dos Trabalhadores e a bancada de esquerda e a bancada de oposição ao governo, já estavam denunciando o fato de que o governo deixou de contratar as vacinas, né? As empresas que estavam oferecendo os pacotes de compra de vacinas e o governo estava se negando, não estava dando atenção, não deu respostas. Agora a CPI está colocando com mais detalhes, inclusive colocando os números, a quantidade. Então, qual é o significado de tudo isso? Significa o seguinte: se o governo Bolsonaro e o ministro da Saúde tivesse contratado essas vacinas, nós teríamos hoje muito mais gente vacinada,
Então, com certeza teria salvo muitas vidas que se perderam nesse período até agora esse final de semana, o último relatório, né? E, portanto, tem que ter uma responsabilização nisso aí. Porque essa incompetência ou esse descaso, esse ato, diria até criminoso, porque culminou com mortes, por uma decisão pessoal e deliberada de não contratar vacina que poderia salvar vidas. Então, nesse ponto, a CPI ela está dando mais detalhes do que já se sabia, mas não sabia o quantitativo, o tamanho da irresponsabilidade do governo federal. Então, fazendo aí uma retrospectiva, eu lembro que eu fui acompanhando e aí o próprio Portal Manaus também fez uma entrevista com o senhor falando sobre as vacinas aqui no Amazonas, né? E o senhor falou das ações que o senhor estava realizando no tempo que a gente estava vivendo essa crise da pandemia, quando eclodiu agora em janeiro. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco, comparando as principais ações que foram feitas, de solicitação do senhor, como também de outros deputados federais, e que não teve êxito, que o governo federal disse, não, está brecado. Eu acho que no geral era assim, o fato que desde o ano passado já se falava e colocava no papel, fazia requerimentos, indicações e até projetos, que eu vi deputados apresentarem projetos para que o governo pudesse comprar vacina de determinados fornecedores. E muitos projetos desses não foram adiante, porque lá na Câmara você tem hoje uma presidência que está muito alinhado, totalmente alinhado, eu diria, com o governo federal. O Arthur Lira, que é o presidente, o vice-presidente, que é o Marcelo Ramos, todos estão alinhados com Bolsonaro. Embora no discurso todo mundo está dizendo que está a favor da população, mas eles dão a sustentação política para o governo e as ações que o governo não implementou e as ações que o governo implementou. Ações, por exemplo, de corte de recursos na área da pesquisa, inclusive pesquisas que poderiam estar destinadas à descoberta da vacinação e outras medidas de prevenção. Então, isso tudo favoreceu, logicamente, esse quadro da pandemia e o agravamento da pandemia. Eu apresentei várias indicações, inclusive, sobre as prioridades. Desde o início eu falava, professores é prioridade, os que trabalham no transporte, né, público é prioridade. Nós tínhamos feito indicações em relação a alguns segmentos de pessoas com alguma deficiência ou algum tipo de doença, e outros projetos também foram apresentados. Mas isso tudo só foi sendo aprovado muito tempo depois, tanto que até agora está se definindo novas prioridades. O certo é o seguinte, nem precisaria ter prioridade, era para ter vacina para todo mundo. E o Bolsonaro não providenciou vacina no tempo certo. E hoje, no Brasil, nós estamos chegando próximo de 10% apenas de vacinação já da segunda dose, ou seja, seria teoricamente a pessoa está imune à doença. 10% só. Aqui no Amazonas, o Amazonas já recebeu 2.200.000 doses e aplicou 1 milhão e um quebrado. Quer dizer, 1.200.000 já foram aplicadas entre a primeira e a segunda dose. Ainda existe 1 milhão de doses que não foram aplicadas. Algumas que estão esperando o momento certo para a segunda dose, e a outra é a lentidão do governo e de muitos municípios, incluindo Manaus, que podia ser mais rápido. Por exemplo, você tem locais de vacinação que estão fechados agora, como a Unip, porque tem as provas, né, no final de semana. Você tem alguns lugares que eles reduziram mesmo o atendimento. Então está muito lento. Se tem vacina, é para em 1 ou 2 dias vacinar logo todo mundo e esperar chegar próximo. Mas não, é um ritmo lento. Então cada dia você tem 500, 400, 600 pessoas contaminadas com possibilidade de piorar e até morrer. Na sua visão, o senhor que está em Brasília, né? Qual é o maior responsável hoje pela essa crise da Covid-19 no Brasil? É o governo federal? É o governo estadual? Eu diria, quem leva mais crédito? Eu acredito que ambos têm responsabilidades, porque você tem... Eu me lembro no começo, você tinha uma briga que as televisões mostravam entre o governador de São Paulo e o presidente da República, né? Então o governador de São Paulo, com pressa para resolver tudo, mostrava teoricamente mais eficiência, e o governo Bolsonaro, com a sua política negacionista, né? Ou seja, negando a gravidade da doença, vamos dizer assim, não estimulando as pessoas a se protegerem, garantindo distanciamento, uso de máscara,
Até hoje o presidente faz isso. Então, assim, o fato de que o presidente da República, desde o início da pandemia até agora, o último dia, até hoje, tem a mesma prática de não estimular as pessoas a cuidarem da saúde, se protegerem, eu diria que o culpado número 1 começa por ele, porque ele deveria ser o número 1 em dar exemplo, bom exemplo. Ele é que deveria chamar a atenção de governadores que não impõem, né, medidas de afastamento, lockdown. E, pelo contrário, ele estava reclamando de governadores que estavam implementando medidas de distanciamento, de afastamento, de fechamento, por um tempo maior, para poder garantir um retorno mais seguro. E os governadores são culpados, uma boa parte, mais diretamente, aqueles que seguiram as orientações do governo federal. Eu considero que o governador do Amazonas, o Wilson Lima, como ele é um alinhado de primeira hora do Bolsonaro, ele é um dos responsáveis também, por causa dessa posição muito alinhada com o governo e a lentidão também nas ações, além do escândalo que aconteceu ano passado na compra de respiradores. Um negócio mal explicado, que está na justiça, e essa é uma das motivações também para ser convocado para a CPI lá do Senado. Pensando nisso, a CPI ela já está incorrendo aí nessa segunda semana, né? Já estamos indo para a terceira, e aí já pensando nas consequências, eu verifiquei que a esquerda, por exemplo, e também outras partes da população, há muito tempo resistiram a manifestações. A última que a gente teve, que teve uma grande repercussão, foi o Ele Não. E agora, nesse final de semana, a gente teve em mais de 200 capitais, no Distrito Industrial também, as pessoas, a população na rua, né, com fora Bolsonaro. E eu também verifiquei que o senhor esteve aqui no estado do Amazonas, né, na manifestação com fora Bolsonaro. O que significa essa manifestação? Olha só, muita gente não foi para as manifestações ainda preocupado, lógico, com a pandemia. Eu mesmo só fui porque muita gente disse, olha, nós vamos fazer uma manifestação onde todo mundo tem que usar máscara. Começa por aí. Tem que ter álcool em gel. E tem que fazer todo o esforço para tentar aquela aglomeração mais tradicional. Uma manifestação, a aglomeração acontece, mas com o máximo de segurança. Eu vi manifestações de pessoas que apoiam o Bolsonaro, dias atrás, que é um direito que tem de manifestar, eu não sou contrário, eu estimulo, eu defendo que as pessoas possam se manifestar, o lado que for. Mas lá a gente via o contrário, quase não usavam máscara. Era aquela coisa, o presidente não usou, ele estava lá, o ex-ministro da Saúde esteve lá e não usou máscara. Aqui uma manifestação pensando sim na segurança e na saúde. Agora, quem puxou essa manifestação, ao menos aqui na Amazônia, em primeiro lugar, os estudantes. Os estudantes estavam lá para protestar contra os cortes de recursos na educação. Estavam lá professores preocupados com o retorno às aulas, sem garantir a segurança, porque não estão vacinados, principalmente na segunda dose. Estavam lá trabalhadores, inclusive do Distrito Industrial, contrário à posição do governo, que o tempo todo está ameaçando a Zona Franca e os empregos. Eu vi pessoas que foram para as ruas para defender os Correios, que o governo está querendo acabar, ou seja, vender. Eu vi lá pessoas do sistema elétrico preocupados com a privatização da Eletrobras. Eu vi lá indígenas preocupados com os projetos que o Bolsonaro defende no Congresso para retirar o direito dos povos indígenas das suas terras. Então, assim, são manifestações de vários segmentos. Eu vi muita gente protestando o fato que o auxílio emergencial é um valor muito baixo devido à situação. As pessoas reclamando do desemprego altíssimo no governo. Então, assim, uma coisa muito espontânea, porque todo mundo foi com o seu jeito, com os seus recursos, não teve nada bancada, os sindicatos não ficaram aí fazendo nada que pudesse garantir presença das pessoas. As pessoas foram espontaneamente, isso é uma coisa surpreendente. Mostra que no dia que tiver mais gente vacinada e o pessoal se sentir mais seguro, vai ter mais gente nas ruas protestando contra o governo. Eu estive lá, participei também, para poder ver como é que está o sentimento das pessoas e acredito que isso deva crescer muito mais, a insatisfação do povo em relação ao governo. E depois, o Bolsonaro é o presidente que menos ajudou o Amazonas. Quando você vai comparar Bolsonaro com Lula, você vai ver como Lula está disparado lá em cima na preferência, porque também é a pessoa que mais se preocupou com o Amazonas.
trouxe recursos, fez investimentos sociais, obras grandes, importantes, ajudou a dar dignidade a vários segmentos, ajudou a Zona Franca, prorrogou a Zona Franca, conseguiu aumentar o nível de emprego no polo industrial. Então, assim, as pessoas têm ótima lembrança do Lula. E agora, péssima lembrança da gestão atual do Bolsonaro. Pensando nisso, não tem como a gente não tocar nesse assunto, porque a CPI da pandemia ela tem uma total conexão com as eleições. Nós vamos ter eleição agora em 2022 e vai ser uma eleição que está caminhando, eu espero que não, ainda por uma polarização. Porque eu vejo que nesses últimos tempos a gente teve manifestações com apoiadores do presidente Bolsonaro, agora não vou colocar que foi uma manifestação de apoiadores do presidente Lula, porque eu não vi isso de uma forma muito clara, mas uma manifestação mais esquerda, né? De movimentos sociais que a gente não via, mas nas outras manifestações que eu vi muito presente, vários movimentos sociais. Pensando nisso, nessa eleição de 2022, como é que está esse cenário, né? Nessa eleição presidencial? Eu vejo que os números, as pesquisas, elas apontam uma preferência para o presidente Bolsonaro. Porém, agora no play, né, o ex-presidente Lula informou que está apto realmente para vir concorrer a essa eleição. A gente espera muito que não haja essa situação de Lula e Bolsonaro, né? Mas a gente vê que esse é o caminho, né? Eu espero que seja assim mesmo, né? E eu escuto muito quando você está falando aqui, a polarização, como se fosse algo negativo. Entendi. Todo mundo acompanha a eleição dos Estados Unidos. Engraçado, né? Lá fora pode ter polarização, aqui no Brasil não pode. Lá, porque lá só tem 2 grandes partidos. Sim. E sempre é polarizado. E todo mundo fica comentando, participando, etc., os meios de comunicação. Agora vai ser também a polarização de 2 projetos. Um projeto do Bolsonaro, do desemprego, da morte, e todo mundo andar armado e não resolver nada. E um outro projeto que já deu certo, que já foi experimentado, que ajudou o Brasil a crescer economicamente e ajudou o Brasil a crescer socialmente, diminuindo injustiças sociais, desigualdades, né, históricas no Brasil. Foi o período da geração de emprego, governo Lula e Dilma, foram 12 anos seguidos de crescimento da economia, 12 anos de redução do desemprego. Nós nos aproximamos do pleno emprego. Foi um período de grandes investimentos públicos que incentivaram o setor industrial, comercial, portanto, a economia. E também de grandes investimentos sociais diretamente com a população mais pobre. Foi o período que mais se fundou universidades, se criou escolas técnicas, se criou oportunidades. Esse é o projeto. Esse projeto, num polo esse, que é isso que o povo quer que volte, mais escola, emprego, trabalho, paz, e o outro projeto só sabe pregar a morte, porque cortar dinheiro da educação é a morte, né, de oportunidades de um jovem. Cortar recursos da ciência, da tecnologia, todas as entidades de pesquisa, é cortar o futuro do nosso país, inclusive da nossa região, porque não se investe na biodiversidade, não se faz pesquisa nenhuma, porque não tem dinheiro, bolsas de doutorado, tudo cortado. Então, assim, esse é o projeto que não deu certo, porque não podia dar certo, porque não tinha nenhum projeto de verdade para o Brasil, e o projeto que já deu certo, deu um bom exemplo, e o amazonense, o povo, quer de volta. Deputado. O povo do interior quer esse projeto que o Lula comandou, que foram os projetos de oportunidades no interior do Estado também. Deputado, pensando nisso, o senhor já se reuniu com o ex-presidente Lula? O senhor já teve uma reunião com a parte nacional do partido? Né? Quais são os principais pontos discutidos após tudo isso que ocorreu, né? do impeachment da presidente Dilma, o ex-presidente Lula agora solto? Então, quais são os pontos principais que foi discutido, que você vê que pode ter alinhado agora com o partido se fortalecido? Como é que você se sente hoje? Porque o senhor resistiu a essa questão do partido, né? O senhor, inclusive, veio numa eleição extremamente polarizada em 2018, foi um dos deputados aqui no Amazonas que mais teve votos. E aí eu lhe pergunto, o senhor vai vir para a reeleição?
não? E como é que está essa discussão dentro do partido? Como o senhor está sentindo hoje o Partido dos Trabalhadores? Olha só, nós sempre temos reuniões, o Lula já reuniu com toda a bancada federal, né? Tivemos 2 reuniões e também com a direção nacional, que todas elas nós participamos. O Lula está muito animado, muito motivado. Uma das grandes discussões é projetos para o Brasil. O Lula pretende viajar todo o Brasil, todos os estados. Ele deu entrevista para uma rádio agora esses dias, ele confirmou, vai estar aqui também para discutir, debater com segmentos variados da sociedade. Esse é o jeito do Partido dos Trabalhadores, é o jeito do Lula, é ouvir o povo, é construir propostas a partir das necessidades, né, da população. Então, tudo isso nos motivou. O principal é que o Lula está livre para ser candidato. As injustiças, as perseguições, a condenação sem provas, tudo aquilo ali foi o Supremo, né, já enterrou. O Supremo mostrou a parcialidade do juiz Moro. O Supremo chamou o juiz Moro de ladrão, porque na hora que o Supremo diz que o juiz agiu de forma parcial, né, significa que ele é o juiz ladrão, no popular dizendo. Então ficou totalmente desmoralizado, tudo cancelado, processos mentirosos. Então o Lula volta fortalecido com esse sentimento na sociedade. Aqui a gente sempre defendeu o Lula, nesse período muito difícil do golpe contra a Dilma, onde a classe política do Amazonas contribuiu com o golpe, a maior parte dos deputados, aliás, todos os deputados federais aqui do Amazonas, né, votaram, né, pelo golpe, que é lamentável. Muitos desses estão aqui querendo continuar o governo, alguns estão agora, aparentemente estão dialogando com o Lula, talvez eles pulem para o lado do Lula, porque nós temos uma classe política aqui do Amazonas, aliás, um grupo político que está há 40 anos no Estado. E eles têm essa característica, eles pulam para o lado do presidente da República que for o mais favorável para eles, para os seus interesses. Assim é o grupo que esteve lá com o Collor, depois, né, com Itamar, depois tiveram com o Fernando Henrique, depois tiveram com o Lula, com a Dilma, deram um golpe na Lula, foram com o Temer, estão com o Bolsonaro. Com exceção do Zé Ricardo, todos os 10 parlamentares federais do Amazonas apoiam o Bolsonaro. Talvez alguns vão começar a dar uma guinada agora, porque estão pensando na eleição do ano que vem e estão vendo que o Bolsonaro está caindo direto. Mas todos são responsáveis pelo Bolsonaro estar aí, e eu diria, ao apoiar o Bolsonaro, responsável pelas mortes que nós tivemos aqui no Amazonas. Cada um desses deputados federais que apoiaram todos os projetos do Bolsonaro no Congresso Nacional. Os 3 senadores e os outros 7 deputados federais. Posso falar isso porque é isso que eu vejo na hora das votações deles a favor do governo, esse governo de morte. E pensando nisso, a gente está aí já construindo um cenário para a eleição do governo do estado do Amazonas. E eu gostaria de saber se o senhor vem para deputado federal, o que foi discutido, se o senhor vai tentar como no partido para governo. Como é que está sendo pensado isso? Já dá para dar uma definição para a gente? Olha só, eu defendo que o Partido dos Trabalhadores, junto com outros partidos também de esquerda, partidos que queiram, vamos dizer assim, pensar num projeto de desenvolvimento com inclusão social no Amazonas, lance candidatura. Eu acho que tem que ter uma candidatura que represente esses anseios manifestados já nas manifestações de rua do sábado. Eles querem um governo, não só federal, que olhe pelo Amazonas, mas um governo estadual que cuide do Estado, que cuide do interior. Não é essa turma que está aí, nem o governo atual e nem figuras que já passaram pelo governo. Então, eu defendo que tenha candidatura. Quem vai ser é algo que tem que ser discutido. Assim como eu acho que nós temos que ampliar a representação no parlamento de parlamentares que não fiquem atrelados a negócios, atrelados a emendas parlamentares, atrelados a um jogo ali de interesses empresariais que estão dentro, né, do governo. Então nós temos que ter parlamentares que defendam o Estado, a população e discutam projetos verdadeiros aí. Da minha parte, assim, eu estaria à disposição para disputar majoritário. Existe uma base que entende que deveríamos continuar no Parlamento Federal. E a direção nacional também já comentou sobre isso, até o Lula também já falou sobre a importância de ter uma bancada federal maior ainda do que nós temos hoje. O Partido dos Trabalhadores elegeu a maior bancada federal na eleição de 2018.
E a ideia é que agora amplie essa bancada. Ainda mais se o Lula for o candidato a presidente, ganhando, precisa de uma bancada que possa apoiar lá no Congresso os projetos que nós precisamos aprovar para poder realmente o Brasil voltar a ter desenvolvimento, crescimento e principalmente justiça social. Então eu, a princípio, estou à disposição do partido, mas há um, vamos dizer assim, um viés assim que diz que deveríamos continuar no parlamento para poder fortalecer o apoio ao futuro governo Lula, né? Então, pensando nisso, a gente já indo para finalizar a nossa entrevista, eu acho importante aqui essa pergunta, como o senhor hoje está avaliando a atuação do senador Omar Aziz, dos senadores da bancada do Amazonas que está ali representando uma bancada, né, que é o olhar do povo, né, que deveria ser o olhar do povo. Como que o senhor avalia essa condução da CPI e quais são os principais pontos e elementos que o senhor espera dessa CPI? Eu acho assim muita contradição de muitos membros da CPI. Os próprios 2 senadores do Amazonas que estão na CPI, é que eles apostam que o povo esqueça o que fizeram no verão passado, né? Vamos falar assim. O presidente da comissão, o senador Omar Aziz, ele só não foi preso, junto com a família dele, porque ele é senador, pelos escândalos no esquema de saúde do Estado, que prenderam irmãos dele, a esposa dele e faltou ele. Ele tem, logicamente, as prerrogativas de senador e está respondendo o processo. Eu não vou fazer julgamento sobre o conteúdo lá. Mas está lá agora, num espaço que para muita gente vai ajudar a melhorar a imagem dele, sem saber o que ele aprontou aqui no Estado. A saúde está um frangalho. O governador atual não mexeu em nada. Parece que não teve coragem de mexer nas estruturas encasteladas na área da saúde. Nem ele, nem o vice-governador, que durou poucos meses na Secretaria de Saúde. Não tiveram coragem de enfrentar. Então, continua tudo do mesmo jeito. Aí veio a pandemia, piorou mais o quadro, claro, porque mostrou a deficiência na saúde especializada. Não tem UTI. Mostrou de novo o que a gente está denunciando há muito tempo. Não tem uma UTI no interior do Estado. Agora estão prometendo botar UTI em Parintins, em Humaitá, em Tefé, Tabatinga, em alguns municípios polos aí. Agora, e é uma promessa, ninguém sabe. E o Eduardo Braga, que foi governador, assim como o Omar, eles construíram essa estrutura de terceirização na área da saúde, que agora mostrou na pandemia que não responde à necessidade da população. Não é iniciativa privada, não são empresas que vão cuidar da saúde da população. Você tem que investir em hospitais públicos e não fortalecer hospitais particulares, que nós temos vários em Manaus, que cresceram com dinheiro público. O dinheiro que deveria ser ampliar os hospitais públicos foi direcionado para empresas particulares. E isso a pandemia mostrou agora. Talvez a CPI não mostre tudo isso, porque tem membros da CPI que querem apenas atingir o governo, tem membros da CPI que querem proteger governadores, e tem membros da CPI que estão envolvidos no fracasso da saúde nos seus estados, mas que lá eles aproveitam lá o discurso para jogar a responsabilidade só para o governo federal, e para eles saírem fora, né, da sua responsabilidade. Então, por isso que tem muita gente que não acredita na CPI, por figuras que estão lá hoje na linha de frente. Pensando nisso, a gente vai já mandar um abraço aqui, vocês estão acompanhando a gente, a Juliana, nós temos o Messiel, vamos acompanhando aqui as pessoas, a gente tem o Marcos, o Léo Vix. Se você que tiver alguma pergunta, é só mandar para a gente, que o deputado está aqui, ele responde. E eu tenho uma coisa para trazer aqui para a gente, que a gente está fazendo a divulgação de uma série de matérias falando sobre a saúde do estado do Amazonas. A gente traz o panorama histórico, né, de como foi essa pandemia, e a gente vai trazer como que estão os municípios do estado do Amazonas sobre a questão de UTI, né? E a gente fica pensando sobre as usinas também de oxigênio. Então, você que está assistindo, que está curioso, é só acessar o convergente.com.br. Deputado, a gente agradece aqui a sua presença. Permita só um comentário. Você falou de usina de oxigênio. Eu apresentei um projeto de lei lá no Congresso, juntamente com o ex-ministro da Saúde, o Alexandre Padilha, que foi ministro, né, do Lula,
E nós apresentamos um projeto para que todo hospital tenha usina de oxigênio. Eu hoje fiz uma visita logo cedo para o Hospital Getúlio Vargas, né? Para ver a situação da construção, os equipamentos, eles estão reestruturando, vão ampliar bastante e tal. E uma das coisas foi a usina de oxigênio, onde o responsável disse, olha, se eu tivesse produção de oxigênio, seria mais barato do que eu comprar de terceiros. E essa é a realidade do interior do estado do Amazonas. Então, esse é um projeto importante. A falta de oxigênio mostrou como é necessário que o hospital tenha um mínimo de condições de produzir o oxigênio para, ao menos, as situações emergenciais. Então, também é um projeto que nós estamos lutando para ver se consegue ser aprovado e ser uma política nacional de fornecimento de oxigênio. Vamos aproveitar aqui, que eu ainda não tinha visto duas situações aqui no nosso ao vivo. Tem o Ednei, ele está falando assim, Zé Ricardo, sobre os laudos técnicos dos órgãos de fiscalização sanitárias que estão liberando as escolas para o retorno às aulas presenciais. Ele quer saber, né, se você sabe alguma coisa sobre esses laudos. Inclusive eu estou fazendo, eu encaminhei hoje, né? Foi sexta-feira, mas hoje, eu acho que deve ter chegado lá. Eu estou exatamente questionando a Secretaria de Educação do Estado e a Secretaria Municipal Manaus, né, de Educação, sobre isso. Qual é a garantia? Qual é o laudo, né, da área da saúde que confirma que a escola está com toda a estrutura preparada para poder realmente garantir um retorno às aulas seguro? E a outra é o fato de que o professor recebeu a primeira dose da vacina e não recebeu a segunda. Como é que ele é obrigado a voltar para ir para a sala de aula se ele não está 100% imunizado? Então, são questionamentos como esse que a gente fez para saber qual é o respaldo legal, o respaldo de saúde técnico para justificar que aquele professor é obrigado a voltar para a sala de aula. A outra pergunta é exatamente isso, mas eu não sei se você vai querer complementar, né? A Luciana, a enfermeira, um beijo para você. Ela está dizendo o que o senhor pode dizer sobre esse retorno das aulas híbridas, né? Que é presencial e também online. Olha só, eu já escutei alguns professores falar sobre isso. Tem muitas situações que envolvem essa questão híbrida, porque se você fica em casa tem que ter internet, tem que ter, né, o equipamento. O professor, por sua vez, ele tem que ir para a escola, então ele de qualquer forma tem que estar lá na escola. E como é que ele vai transmitir, né, o conhecimento, a aula, se na escola também não está preparada a estrutura, né? Aquela estrutura onde você dá uma aula aqui, quem está presencial vai assisti-la, quem está acompanhando remotamente vai poder assisti-la em casa. Isso não está preparado nas escolas, então não tem como você viabilizar. O sacrificado na história é o professor, mas muitas vezes o aluno. E tem pais, que eu já escutei professor falar também, que os pais não estão querendo levar os alunos enquanto não tiver 100% de segurança. Então, assim, como é que o professor vai poder fazer um planejamento quando não sabe nem qual é a quantidade de alunos que estarão presentes em sala de aula todo dia, já que os pais também estão com medo de levar seus filhos. Não são todos, mas tem uma parte que estão ainda temerosos. Tem uma pergunta aqui do Paulo Henrique, a gente está prestigiando as pessoas que estão assistindo a gente ao vivo, e ele pergunta do senhor, o senhor considera que os antigos governos também têm sua participação de culpa pela saúde? O senhor já respondeu isso, mas você pode complementar para o Paulo, né? Olha só, se a gente olhar um pouco a história dos governos aqui do Estado e a forma de administrar a saúde, você tem um certo histórico de escândalo sempre na saúde. E sempre secretarias de saúde, secretários, no final, respondendo processos. E culminou, mais recentemente, de termos 4 ex-secretários de saúde serem presos. Porque a terceirização, que começou em certo governo e foi intensificado posteriormente, acho que a Amazonino já começou, mas depois o Braga, e principalmente o Omar Aziz e o Zé Melo manteve, o Davi Almeida manteve também quando foi governador, todos eles, do mesmo grupo político, sempre mantiveram e ampliaram a terceirização. Terceirização não seria ruim, o problema é você terceirizar toda a atividade fim, que é o atendimento da saúde. É uma atividade de saúde que é cara, o setor privado quer lucro, então muitas vezes isso não dá muito lucro e não atende como deveria, então é um gasto muito grande. Uma enfermeira contratada por uma empresa, primeiro que a empresa paga pouco, por isso que eu estou apoiando a luta dos enfermeiros, do projeto do piso salarial. Depois você tem uma série de direitos trabalhistas que não são geralmente atendidos, motivo de várias denúncias também. Eu já ouvi de um ex-secretário de saúde dizer o seguinte, deputado Zé Ricardo,
a terceirização me custa 3 vezes mais do que se eu contratasse aquele funcionário da saúde diretamente pela secretaria, através de concurso público. Então, eu não tenho dúvida, nós temos que fortalecer o serviço público na área da saúde, investindo na saúde pública, no funcionário e no Sistema Único de Saúde de modo geral. E para isso tem que ampliar os hospitais públicos. É possível ter qualidade. As empresas não vão garantir qualidade, elas querem garantir lucro. E eu não sou contra lucro, mas na área da saúde não dá para brincar com a saúde das pessoas e ficar nas mãos de uma empresa, que vai atender ou não, ou vai atender só uma parte da população. Isso é interessante, né? Porque quando a gente está vivendo agora a pandemia, eu acho que o maior impacto também que a gente teve é por conta de uma saúde que a gente já vinha capenga há muitos anos, né? Qual é o governo que o senhor considera, historicamente, para a gente encerrando, o mais responsável, né, pela questão da saúde? Você querer culpar uma pessoa... Não, o governo federal, eu diria assim, desde o golpe, o que aconteceu depois do golpe de 2016? A primeira medida do Temer foi mudar as regras do pré-sal. Ora, tinha sido aprovado que do recurso do pré-sal iria uma parte para a educação, uma parte para a saúde. Iria 75% para a educação e 25% para a saúde. Então, teria uma fonte de recurso muito boa para a saúde. Aí acabou essa regra, acabou o dinheiro da saúde e da educação. Segunda coisa que o Temer fez, na época o Congresso Nacional, congelou por 20 anos os gastos públicos. Então, significa o seguinte, gasto com saúde não pode ser mais do que a inflação do ano anterior. Então, quer dizer, não tem investimento adicional. A mesma coisa na educação, em segurança, em habitação, em tudo. Então, isso aí é um atraso para o Brasil, a medida aprovada na época do Temer. Aí depois ainda veio a reforma trabalhista e o Bolsonaro manteve tudo isso. E pelo contrário, piorou, porque no orçamento, nos 2 orçamentos iniciais, ele já começou cortes em várias áreas importantes, como é o caso das pesquisas, que envolve também a saúde. Então, por isso que assim, os piores governos nesse tempo atual é exatamente o do Temer e agora do Bolsonaro, que piorou mais ainda esse quadro da saúde, que congelou e não aumenta o investimento em saúde. Então, isso vai ser um prejuízo para o nosso país e vai ser muito trabalho você recuperar isso a curto prazo. Então, a gente agradece a sua participação aqui no Convergente, aquele que atua no ponto em comum da política, e deixa a casa aberta, né? A gente ainda vai ter muita coisa pela frente, então aqui está aberto sempre para o senhor poder vir voltar. Eu que agradeço, Érica, parabéns aqui pelo trabalho do Convergente, desejo sucesso. Estamos sempre aqui para contribuir no debate, na discussão, né, da política, de propostas. Ano que vem é um ano de eleição, então é um ano também de propostas, temos que discutir caminhos. E uma coisa que eu defendo é que se ouça mais a sociedade, os movimentos sociais, as entidades, os grupos organizados, tinha que ouvir mais a universidade, professores, estudiosos, pesquisadores, que têm muita coisa a oferecer para o governo implementar políticas públicas que possam ajudar mais a população. E, é claro, transparência. Eu sempre defendo. Uma forma de você combater a corrupção é ter mais transparência. Isso evita muitas ações ilegais e imorais quando você dá transparência e o povo fica de olho e acompanhando. Fora isso, o nosso mandato continua à disposição, recebendo muitas ideias e sugestões. Obrigado às pessoas que participaram hoje, fizeram perguntas e desejar sucesso e muita saúde a você e toda a população. Um abraço para vocês.